Você pode frequentar a igreja, cantar louvores, até orar todos os dias, mas e se eu te dissesse que nada disso, por si só, é prova de que você tem o Espírito Santo? Há muitos cristãos vivendo uma mentira, achando que estão cheios de Deus, quando na verdade estão vazios, espiritualmente mortos. O Espírito Santo deixa marcas visíveis, hábitos transformadores, atitudes que não podem ser falsificadas. E hoje, você vai descobrir as 6 provas claras de que o Espírito Santo habita em você. Mas atenção, se você perceber que não tem nenhuma dessas marcas, talvez você precise rever sua vida agora mesmo. Fique comigo até o fim e permita que esta verdade arda no seu coração como nunca antes. Se você crê que o Espírito Santo é real e transforma vidas, clique agora no botão de curtir e se inscreva no canal. Este simples gesto pode fazer esta mensagem alcançar outras pessoas que precisam dessa revelação urgente. Cada like, cada inscrição, ajuda a espalhar a palavra e fortalecer esta comunidade de fé. Não ignore esse momento. O Espírito Santo pode usar você, agora mesmo, para tocar alguém que está à beira de desistir. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Você é parte disso. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu quero ser totalmente teu. Declare isso com fé, escreva como um clamor da sua alma. Não tenha vergonha. Essa frase pode ser a chave de um novo tempo em sua vida. Escreva com sinceridade, com quebrantamento. Quem confessa, quem se rende, quem clama com verdade, será tocado por Deus. Escreva nos comentários agora. Ele está lendo. 1. O desejo ardente por santidade. Uma das provas mais evidentes de que você tem o Espírito Santo é o desejo constante por santidade. Não estamos falando de perfeição. Não estamos falando de religiosidade. Estamos falando de um anseio profundo, diário, quase doloroso, de viver em santidade diante de Deus. Quem tem o Espírito Santo não consegue conviver em paz com o pecado. Há um incômodo, há um choro, há arrependimento. Você pode até cair, mas o seu coração se quebranta. Você não consegue seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O Espírito Santo grita dentro de você. Ele não te acusa, isso é obra do inimigo, mas ele te convence. Ele te chama de volta. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento é uma marca clara da presença dele. Você já sentiu isso? Já sentiu aquele peso no coração depois de fazer algo que desagrada a Deus? Já chorou sozinho por saber que feriu o coração do Pai? Isso é obra do Espírito. E se você sente esse desejo de ser santo, mesmo em meio às suas fraquezas, saiba, ele está em você. O mundo pode rir, pode te chamar de exagerado, mas você sabe, algo dentro de você clama por pureza. Agora pense, esse desejo vive em você? Ou você tem se acostumado com pequenas concessões, pecados camuflados, desculpas espirituais? O Espírito Santo jamais será cúmplice do pecado. Ele é fogo consumidor. E onde ele habita, o pecado não permanece por muito tempo. 2. Amor profundo pela palavra de Deus. Outra prova clara da presença do Espírito Santo é o amor intenso, verdadeiro e constante pela palavra de Deus. Não apenas um hábito de leitura, mas uma fome espiritual. Uma necessidade diária de ouvir a voz do Pai através das Escrituras. Quem é cheio do Espírito não vê a Bíblia como um livro comum. Cada versículo é uma semente, cada capítulo é uma revelação, cada leitura é um encontro divino. Hebreus 4:12 nos lembra: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quem tem o Espírito sente isso na pele. A palavra corta, cura, orienta, exorta, consola. Ela fala direto ao Espírito. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele revela a palavra de forma viva, pessoal e transformadora. Se você tem prazer em mergulhar nas Escrituras, se sente que Deus fala diretamente com você em passagens que já leu dezenas de vezes, isso é obra do Espírito. Ele é o intérprete da Bíblia no coração do cristão. Ele torna aquilo que era letra em vida. João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora seja sincero. Quando foi a última vez que você leu a palavra com lágrimas nos olhos? Quando foi que você perdeu a noção do tempo lendo um salmo ou uma profecia de Isaías? Se isso tem sido parte do seu dia a dia, o Espírito Santo está vivo em você. Mas se a Bíblia se tornou um fardo, algo está errado. Talvez o fogo esteja apagando. Reflita agora: a sua relação com a palavra é viva ou superficial?
O Espírito Santo te leva a ela, ou você precisa ser forçado? 3. Sensibilidade à voz de Deus e direção do Espírito. Você já esteve em um lugar e sentiu algo te dizendo, saia daqui agora? Ou teve a sensação de que precisava ligar para alguém, e ao fazer isso, descobriu que a pessoa estava precisando de ajuda? Esses não são meros instintos. Quem tem o Espírito Santo desenvolve uma sensibilidade sobrenatural à voz de Deus. Romanos 8,14 declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma das provas mais profundas da presença dele, ser guiado. Não apenas em decisões grandes, mas em cada detalhe da vida. O Espírito fala no silêncio, nos pensamentos, nos sentimentos, nas impressões do coração. Quem é cheio do Espírito Santo aprende a discernir o que é carne, o que é alma e o que é Deus. Aprende a parar, mesmo quando todos estão dizendo vá. Aprende a avançar, mesmo quando tudo parece impossível. Porque o Espírito fala, guia, avisa, prepara. Não espere ouvir uma voz audível. Às vezes, ele fala através de um versículo, de uma pregação, de um sonho, de um incômodo no espírito. Quem tem o Espírito aprende a reconhecer esses sinais. E mais do que ouvir, obedece. Porque é impossível ser guiado por Deus e continuar tomando decisões destrutivas sem consequência. Você sente que Deus te direciona nas suas escolhas. Consegue perceber quando algo parece certo aos olhos humanos, mas errado no seu interior? Essa sensibilidade não se ensina em seminário, não se aprende em curso. É fruto de intimidade. E o Espírito só revela sua voz aos que desejam realmente obedecer. Pergunte-se: você tem andado segundo a sua vontade ou tem permitido que o Espírito conduza os seus passos? 4. Amor genuíno pelas pessoas, mesmo as difíceis. Quem tem o Espírito Santo desenvolve um tipo de amor que o mundo não compreende. Não é o amor baseado em afinidade, interesse ou simpatia. É um amor que ultrapassa ofensas, barreiras, mágoas e até injustiças. É o amor que vem do céu, o amor que nos torna parecidos com Cristo. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é uma prova inquestionável de que o Espírito habita em alguém. Ele nos capacita a amar até mesmo quem nos feriu. Ele nos dá graça para perdoar o imperdoável. Ele planta compaixão por quem ninguém quer se aproximar. Lembre-se de Estevão, apedrejado até a morte. Mesmo sendo injustamente assassinado, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. De onde vem esse tipo de amor? Do Espírito Santo. Só ele pode gerar um coração assim. Quando o Espírito habita em você, seu coração se quebra pelas almas perdidas. Você sente dor pelos que estão longe de Deus. Sente compaixão pelos que zombam da fé. Deseja salvação até mesmo daqueles que te perseguem. Esse amor também se manifesta em atitudes. Você ajuda sem esperar nada em troca. Você ora por quem te despreza. Você serve, mesmo quando ninguém reconhece. E isso não é força humana. É sinal de que o Espírito Santo está moldando o seu caráter ao de Jesus. Agora reflita: como você tem tratado as pessoas difíceis ao seu redor? Você tem sentido esse amor sobrenatural, que ultrapassa os limites humanos? Ou você só ama quem te agrada? Se isso te confrontou, agradeça. É o Espírito te moldando. 5. O fruto do Espírito visível no dia a dia. Uma das evidências mais fortes de que o Espírito Santo habita em alguém é o fruto que essa pessoa carrega, e esse fruto não é barulho, não é aparência, não é posição na igreja. É caráter. Gálatas 5:22-23 nos mostra com clareza: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não nascem da carne. Elas não vêm do esforço humano. São sinais espirituais. Quem tem o Espírito Santo começa a manifestar essas qualidades naturalmente, mesmo sem perceber. É como uma árvore saudável, ela não precisa se esforçar para produzir fruto, ela frutifica porque está viva por dentro. Uma pessoa cheia do Espírito começa a ter paz em meio ao caos, alegria mesmo sem motivos, paciência com os impacientes, domínio próprio diante da provocação. Isso não é normal. Isso é sobrenatural. E o mais impactante é que esse fruto é contínuo. Ele não aparece só no domingo, na frente dos irmãos. Ele aparece em casa, no trabalho, no trânsito, na internet. Onde ninguém vê, o Espírito vê, e o fruto dele se manifesta. Você já foi chamado de diferente pelas suas atitudes? Alguém já comentou como você reage de forma inesperadamente calma,
generosa ou amável. Isso pode ser o Espírito operando em você. Mas, se em vez disso, você vive em conflito, estoura por qualquer coisa, guarda mágoas, não perdoa, é impaciente e descontrolado, talvez o Espírito esteja apagado dentro de você. O fruto não mente. Ele é a prova mais clara da raiz espiritual. Você pode até enganar os olhos humanos, mas o Espírito revela quem você realmente é pelos frutos que você manifesta. 6. Vida de oração viva, constante e com intimidade. O sexto sinal inconfundível de que você tem o Espírito Santo é uma vida de oração profunda, constante e cheia de intimidade com Deus. Quem é cheio do Espírito não ora apenas por obrigação. Ora porque sente falta, porque precisa, porque ama estar na presença de Deus. Romanos 8:26 declara: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das maiores provas de que o Espírito está vivo em alguém. Ele transforma a oração em algo vivo, espiritual, poderoso. A pessoa cheia do Espírito ora com lágrimas, com autoridade, com fé. E quando não tem palavras, o Espírito intercede. Ele conecta nosso espírito ao coração do Pai. Ele coloca um peso de oração por causas que nem são nossas, porque ele nos torna intercessores. E não é só durante os cultos ou momentos programados. Quem é cheio do Espírito ora enquanto dirige, enquanto trabalha, antes de dormir, ao acordar. O coração está sempre inclinado para o céu. É como se a alma estivesse em constante conversa com Deus. Além disso, a oração se torna um lugar de revelação. O Espírito começa a mostrar coisas ocultas, a trazer discernimento, a alertar sobre ataques, a preparar o coração para o que está por vir. É ali, no secreto, que as maiores batalhas são vencidas. Agora pare e pense. Sua vida de oração está viva ou seca? Você conversa com Deus como com um pai próximo, ou apenas repete palavras vazias? Se o Espírito Santo habita em você, a oração é um prazer, não um peso. Se ao longo deste vídeo você percebeu que ao menos uma dessas provas pulsa dentro de você, então alegre-se, o Espírito Santo está em sua vida. Mas se em algum momento você sentiu um desconforto, uma ausência, uma frieza, não ignore isso. Pode ser o próprio Espírito te chamando de volta. Porque o maior perigo para um cristão não é ser perseguido, criticado ou rejeitado. O maior perigo é viver sem o Espírito. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele está batendo agora. Ele quer reacender o fogo. Ele quer restaurar a intimidade, o amor, a obediência. Mas ele só entra se você abrir. Você pode ser cheio do Espírito hoje. Agora. Basta desejar com todo o seu coração. Se ajoelhe, clame, se arrependa. Peça com fé. Ele virá, porque a promessa é para você. Agora, se esse vídeo falou ao seu coração, não saia daqui em silêncio. Deixe o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que precisam ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem como essa. Aqui nós falamos da verdade, da Bíblia, do fim dos tempos, e de como viver cheio do Espírito mesmo em meio ao caos deste mundo. E se esse vídeo tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Enche-me novamente. Transforma minha vida. Não tenha vergonha. Confesse com fé. Milhares vão ler seu comentário e ser tocados também. Agora, clique aqui e assista este outro vídeo do canal. Deus ainda quer falar com você. Ele começou algo hoje, e ainda não terminou.